Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Não eram só as criaturas que serviam à vontade deste santo homem. O próprio Criador condescendia em toda parte com a sua providência. Sua clemência paterna se adiantava aos seus desejos e acorria antecipadamente com solicitude, porque Francisco se confiava à divina providência. Numa aldeia de Monte Marano, perto de Benevento, uma dama de nobre linhagem e mais nobre pelas virtudes, tinha particular devoção a São Francisco de Assis e rendia-lhe um culto fiel e reverente. Tendo esta mulher ficado doente, chegou às últimas e veio a falecer. Era tardezinha. Adiaram o sepultamento para o dia seguinte para poder juntar o grupo numeroso de seus queridos. À noite, vieram os clérigos com saltérios para cantar as exéquias e vigílias, cercados por uma multidão de orantes. E todos estes que estavam nesse velório puderam contemplar uma assombrosa cena. Aquela mulher que ali jazia levanta-se do seu leito de morte e começa a olhar em volta procurando alguém. Ao avistar um sacerdote que era seu padrinho, chamou-o para perto de si e lhe disse: Pai, quero confessar-me, ouve o meu pecado. Eu morri de fato e deveria estar agora encerrada num duro cárcere, por ainda não ter confessado o pecado que desejo revelar-te agora. São Francisco, de quem sempre fui muito devota, orou por mim e foi-me concedido voltar ao meu corpo para poder confessar-me e obter o perdão do meu pecado. Logo que eu tiver confessado, partirei na vossa presença para o descanso prometido. Confessou-se então aquela mulher ao sacerdote, que, tremendo muito por toda aquela situação, lhe deu absolvição. A mulher recolheu-se ao leito e adormeceu felizmente no Senhor. Quem poderá celebrar condignamente a bondade de Cristo? Quem poderá enaltecer com dignos louvores a eficácia da confissão e os méritos de São Francisco? Para mostrar como todos devem receber com profundo amor o dom admirável de Deus que é a confissão, e também para esclarecer como este santo sempre gozou de um mérito singular diante de Cristo, é preciso contar o que ele manifestou de maneira notável enquanto vivia no mundo, e aquilo que Cristo revelou sobre ele ainda melhor depois de sua morte. Uma vez, o bem-aventurado Pai Francisco foi a Celano para pregar. Um cavalheiro lhe suplicou com devoção e insistentemente que fosse almoçar em sua casa. Ele resistiu bastante, mas no fim foi vencido pela insistência daquele homem. Chegou a hora da refeição e a mesa foi esplendidamente preparada. O hospedeiro e toda a sua família ficaram exultantes com a chegada dos pobres. Estando eles ali reunidos, o bem-aventurado Francisco ficou em pé, levantou os olhos para o céu, depois chamou à parte aquele homem e lhe disse: Irmão hospedeiro, dobrando-me aos teus pedidos, entrei em tua casa para comer. Agora, obedece depressa ao meu conselho, porque não comerás aqui, mas em outro lugar.
Confesse os teus pecados com toda contrição e não deixes nada que tenhas que manifestar numa verdadeira confissão. Hoje o Senhor vai te recompensar porque recebeste seus pobres com tanta devoção. O homem concordou com as palavras santas e na mesma hora, e chamando o companheiro de Francisco, que era sacerdote, contou-lhe em verdadeira confissão todos os pecados. Aquele homem, agora de alma limpa, tendo confiado totalmente em Francisco, aguardava o que iria acontecer. Finalmente se reuniram à mesa para comer. Depois de fazer o sinal da cruz, este homem que hospedava os frades estendeu a mão para o pão, mas antes da sua mão voltar, inclinou a cabeça e exalou o espírito. Como devemos amar a confissão dos pecados! Um morto ressuscita para confessar-se, e um vivo, para não perecer eternamente, é libertado pelo benefício da confissão. O filhinho de um notário da cidade de Roma, de 7 anos apenas, quando a mãe ia para a igreja de São Marcos para ouvir uma pregação, desejando segui-la à criança, ela não deixou. Vendo o menino que a porta estava trancada, foi até a janela e pulou. Chocando-se com violência contra o chão, veio a morrer. A mãe, que ainda não estava longe, ao ouvir o baque da queda, receosa do que pudesse ter acontecido, voltou correndo e encontrou o filho morto. Logo que caiu em si, vendo aquela situação, começou um grande choro e lamento. A vizinhança correu a ela e chamaram os médicos. Será que poderiam ressuscitar o morto? Já haviam passado as possibilidades da medicina e os médicos só podiam explicar, mas não poderiam ajudar quem já estava na mão de Deus. Os médicos declararam morto aquele que já não tinha mais calor e nem vida, nem movimento ou força. Frei Hal, da Ordem dos Menores, pregador conhecidíssimo em toda Roma, ia indo para pregar e chegou perto do menino. Cheio de confiança, disse ao pai: "Crês que Francisco de Assis, o Santo de Deus, pode ressuscitar teu filho dos mortos, pelo amor que ele sempre teve pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo?" O pai respondeu: "Creio firmemente e confesso. Serei seu servo para sempre e vou visitar solenemente o seu lugar sagrado." O frade ajoelhou-se em oração com seu companheiro e exortou todos a rezarem. Feito isso, o menino começou a bocejar um pouco, a mexer os braços e a se erguer. A mãe correu para abraçar o filho, o pai não se continha de alegria, e todo o povo, cheio de admiração, louvava em alta voz a Cristo e ao seu santo. O menino logo começou a andar na frente de todos e voltou a viver muito bem. Os frades da cidade de Nocera pediram um carro de que necessitavam por um certo tempo a um homem chamado Pedro, que lhes respondeu estupidamente: "Prefiro arrancar o couro de 2 de vocês com o seu São Francisco, mas não empresto o carro." Logo ele se arrependeu de ter dito uma coisa tão grave e, batendo na boca, pedia perdão. Tinha medo de um castigo, como de fato logo aconteceu. De noite, viu em sonhos sua casa cheia de homens e mulheres que dançavam muito felizes. Na mesma hora, seu filho, chamado Gafaro, ficou doente e pouco depois exalou o espírito. As danças que vira tornaram-se luto
e a alegria virou lamento. Lembrou-se da blasfêmia que dissera contra São Francisco, e a pena fez com que compreendesse como fora grave a sua culpa. Rolava pelo chão e não parava de invocar São Francisco, dizendo: fui eu que pequei, era para mim que devia vir o castigo. Ó Santo, devolve o filho que tiraste a quem blasfemou impiamente. Rendo-me a ti, estarei sempre às tuas ordens. Vou te ofertar sempre todas as primícias. Coisa admirável! A estas palavras levantou-se o menino e, mandando parar o choro, contou a causa de sua morte. Quando eu estava morto, disse ele, o bem-aventurado Francisco veio e me levou por uma rua escura e muito comprida. Depois me pôs num jardim tão bonito e agradável que não se pode comparar com nada deste mundo. Depois disso, me trouxe de volta pelo mesmo caminho e me disse: volta para teu pai e tua mãe, não quero te reter mais tempo aqui. E aqui estou eu de volta como ele quis. Em outra situação, na cidade de Capua, quando um menino estava brincando descuidadamente com os outros na margem do rio Volturno, caiu da beira do rio no lugar mais profundo. A corrente do rio arrastou-o rapidamente, sepultando o morto embaixo da areia. Aos gritos dos meninos que estavam brincando com ele perto do rio, chegaram rapidamente muitos homens e mulheres e, vendo o que tinha acontecido com o menino, rezavam chorando: São Francisco de Assis, devolve o menino ao pai e ao avô que trabalham a teu serviço. De fato, o pai e o avô do menino tinham ajudado como podiam numa igreja construída em honra a São Francisco. Então, enquanto todo o povo estava invocando suplicante e devotamente os méritos de São Francisco, um nadador que estava longe ouviu os gritos e se aproximou. Sabendo que já fazia 1 hora que o menino tinha caído no rio, invocou o nome de Cristo e os méritos de São Francisco, tirou a roupa e se jogou despido no rio. Como não sabia o lugar em que o menino tinha caído, começou a procurar atentamente por toda parte, nas margens e no fundo do rio. Finalmente, por vontade de Deus, descobriu o lugar em que o lodo tinha encoberto o cadáver do menino como se fosse um túmulo. Escavando e tirando para fora, constatou com muita tristeza que o menino estava morto. Mas as pessoas que estavam por lá, quando viram o jovem morto, choraram e gritaram: São Francisco de Assis, devolve o menino a seu pai. Ele mesmo e alguns judeus que apareceram, provocados pela piedade natural, diziam: São Francisco, devolve o menino a seu pai. O bem-aventurado Francisco, como se vê pelo que aconteceu, movido pela devoção e pelas preces do povo, ressuscitou imediatamente o menino morto. Quando ele se levantou, para alegria e admiração de todos, pediu suplicantemente que o levassem à igreja de São Francisco, afirmando que tinha sido ressuscitado por graça dele. Na cidade de Cessa, num bairro chamado Bairro das Colunas, o diabo, perdedor das almas e assassino dos corpos, derrubou uma casa desmoronando-a. Tinha tentado matar muitos meninos que estavam brincando perto dessa casa, mas só atingiu um jovem, que foi morto quando a casa caiu sobre ele. Homens e mulheres, alertados pelo barulho da casa caindo, correram de todo lado e, tirando aqui e ali algumas vigas,
entregaram o filho morto à sua pobre mãe. Ela entrou em desespero, soluçando com muita amargura, derramando lágrimas como rios, gritava o quanto podia: São Francisco, São Francisco, devolve o meu filho. Não só ela, mas todos os presentes, homens e mulheres, choravam amargamente, dizendo: São Francisco, devolve o filho da infeliz mãe. Depois de 1 hora, a mãe, recuperando-se de tamanha dor, fez esse voto: Ó São Francisco, devolve a esta pobre o seu filho amado, e eu vou enfeitar o teu altar com um fio de prata e cobrir com uma toalha nova, acendendo velas em toda a volta da tua igreja. Puseram o cadáver na cama, porque já era noite, e esperaram o dia seguinte para sepultá-lo. Mas lá pela meia-noite, o menino começou a bocejar, seus membros se aqueceram, e antes de amanhecer o dia, reviveu de uma vez e prorrompeu em louvores. Todo o povo e o clero, vendo que ele estava curado e incólume, deram graças a São Francisco de Assis. Na Sicília, um rapaz chamado Guerlandino foi trabalhar com os pais na vinha no tempo da vindima. Tinha descido a tina do vinho para encher os odres e se colocou embaixo do lagar, quando de repente, movendo-se as vigas da estrutura, as grandes pedras com que se espremiam as uvas esmagaram sua cabeça com uma pancada mortal. O pai correu para o filho e, tomado pelo desespero, não ajudava a remover o peso, deixando-o como tinha caído. Vieram depressa os vinhateiros, quando ouviram os enormes gritos, tristes e com pena do pobre pai. Tiraram o filho dos escombros, pondo-o à parte, envolveram o corpo sem vida e só pensaram em sepultá-lo. O pai dele lançou-se de joelhos, pedindo ao Senhor Jesus para que se dignasse, pelos méritos de São Francisco, cuja festa estava próxima, restituir a vida ao Filho único. Duplicou as preces, fez votos de obras de piedade e prometeu visitar logo que possível o túmulo do santo. Neste meio tempo veio a mãe e, desesperada, jogou-se sobre o filho morto, chorando e levando todos a chorar. De repente o jovem se levantou e admoestou os que estavam chorando, alegre por ter sido devolvido à vida, graças à ajuda de São Francisco. Então as pessoas que estavam reunidas elevaram louvores ao que está nos céus, porque por seu santo livrou o jovem do laço da morte. Em Roma, um nobre cidadão chamado Rodolfo tinha uma torre bastante alta sobre o seu palácio. Em cima da torre ficava um guarda em vigília. Uma noite o guarda dormiu profundamente e despencou do alto da torre, caindo no teto do palácio e vindo finalmente ao chão. Com forte ruído toda a família acordou e veio imediatamente ver o que estava acontecendo. Pensavam que se tratava de algum inimigo que estivesse entrado. Quando viram que era aquele guarda, sacudiram a ele por uma mão. Ele acordou como se estivesse saindo de um doce descanso e disse ao seu senhor: Por que estás perturbando meu sono? Nunca descansei tão suavemente, pois estava dormindo bem gostoso nos braços de São Francisco. Quando aquele guarda foi informado da queda e se viu embaixo quando adormecera lá no alto, espantou-se de não ter percebido nada. Logo prometeu diante de todos que faria penitência e, recebendo a licença do seu senhor, faria uma peregrinação. O referido senhor daquele guarda recebera naquela noite 2 frades menores que estavam também hospedados em seu palácio
que correram também com os outros quando o criado caiu. Na aldeia de Pof, na Campanha, um sacerdote chamado Tomás foi com diversos homens consertar um moinho de sua igreja. Debaixo do moinho havia uma garganta profunda onde escorria um canal bastante caudaloso. Andando o sacerdote descuidado pela beira do canal, de repente caiu lá dentro, sendo levado depressa pela correnteza para as pás que moviam o moinho. Ficou preso e imóvel nas tábuas das pás, totalmente incapaz de se mover. Do jeito que estava deitado, corria sobre o seu rosto o ímpeto das águas, impedindo-o miseravelmente de ouvir e de enxergar. Já não tinha boca, mas apenas o coração para invocar debilmente a São Francisco. Ficou assim prostrado por muito tempo, e os companheiros voltaram correndo, já sem esperança de salvá-lo. Um moleiro disse: "Vamos virar com força o moinho ao contrário, para que solte o cadáver." Apoiaram-se com força, fizeram a mó virar ao contrário, e viram que o corpo libertado ainda respirava na água. E enquanto ele ainda se revirava na água semi-morto, apareceu um frade menor, vestido de alva e cingido com um cordão, e o puxou para fora do canal pelo braço com grande suavidade, dizendo: "Eu sou Francisco que tu invocaste." Assim libertado, ele ficou assustado e corria para cá e para lá, dizendo: "Frei, Frei, onde ele está? Por onde ele foi embora?" A tremer, aqueles homens caíram ajoelhados no chão, glorificando a Deus e a São Francisco de Assis. Na província de Capitanata, alguns meninos do burgo de Celano tinham saído juntos para colher ervas. Naquela região campestre havia um velho poço cuja boca estava coberta por um mato viçoso. Enquanto os meninos corriam de um lado para o outro brincando, de repente um deles caiu no poço. Quando ele caiu, invocou o socorro celeste: "São Francisco, me ajuda, por favor." Os outros, andando para lá e para cá, enquanto o menino não aparecia, buscavam-no com gritos, rodeios e lágrimas. Por fim chegaram à boca do poço, e pelos sinais deixados na erva que estava deitada, perceberam que o menino caíra lá dentro. Correram chorando para o burgo, chamaram uma porção de homens e voltaram considerando-o já perdido. Um homem foi baixado no poço por uma corda e viu que o menino estava na superfície da água, sem ter sofrido nenhuma lesão. Tirado do poço, o menino contou a todos os presentes: "Quando caí, de repente invoquei a proteção do bem-aventurado Francisco, que logo se apresentou enquanto eu caía e, estendendo a mão, me segurou delicadamente e não me deixou enquanto não me tirou do poço junto de vós." Em Ancona havia uma menina muito doente que já estava desenganada. Estavam sendo feitos os preparativos para sua morte e enterro. E nos últimos momentos de sua respiração, apareceu São Francisco e dizendo-lhe: "Confia, filha, porque pela minha graça já estás plenamente livre da morte. E não contarás a ninguém esta cura que te dou até de tarde." Quando chegou a tarde, ela se levantou de repente da cama, assustando e pondo em fuga os que estavam presentes. Achavam que o demônio tinha invadido o corpo da que estava expirando e que com a saída da sua alma o mau sucessor entrava nela. A mãe teve a coragem de chegar mais perto e, multiplicando as conjurações contra o que julgava ser o demônio, tentou recostá-la na cama. Disse-lhe a menina: "Mãe, não pense que é o demônio, porque da terceira hora
o bem-aventurado São Francisco me curou de toda doença, mandando que não dissesse nada a ninguém até agora. Por causa do nome de Francisco, houve uma estupenda alegria para aqueles a quem o demônio tinha sido causa de fuga, pois pensavam que era o demônio que a estava levantando. Ofereceram alimento para a menina, trouxeram-lhe galinha, mas ela não quis comer. A menina disse a todos: não estão vendo São Francisco vestido de branco aqui do lado? Ele está mandando eu não comer carne. E pediu que dessem a túnica fúnebre a uma mulher que está na cadeia. Olhem agora, São Francisco está indo embora. São Francisco de Assis, rogai por nós. 16º dia. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao Palácio do Senhor, salve ao Tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve à serva do Senhor, salve, ó Mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Santíssima Virgem Maria e do glorioso São José e de nosso Pai São Francisco desça sobre nós e permaneça sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.